Bem, o tema que Deus colocou no meu coração para estarmos ministrando aqui nesta manhã, ele fala de segurança plena na era de conexões vulneráveis. Quem gosta de segurança aqui? Segurança frágil ou segurança plena? Segurança plena. Então nós vamos falar sobre segurança plena na era de conexões vulneráveis. O texto que Deus colocou no meu coração encontra-se lá no livro de Salmos, número 62, versículos 5 e 8. Livro de Salmos, número 62, versículos 5 e 8. Então, todos que encontrarem nos seus celulares ou na sua Bíblia, ou vai acompanhar por aqui, nós vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é nosso refúgio. Diga comigo: Deus é o nosso refúgio. Queridos, quando nós olhamos para essa palavra, é uma palavra que nos traz certeza, uma palavra que nos traz segurança, uma palavra que fundamenta os nossos corações com aquilo que está escrito diretamente. Mas se nós olharmos para o contexto, quando ela foi escrita por Davi, o Salmo de Davi. Davi, ele se encontrava num momento que não era tão agradável da vida dele. Davi, ele se encontrava num momento de oposição. Alguém já sentiu oposição aqui na vida? Eu acho que todos nós. Davi, ele estava no momento de traição. Davi, ele estava no momento de pressão de todos os seus inimigos. Quando Davi, ele estava escrevendo a sua palavra, Davi se sentia cercado por pessoas que planejavam a sua queda. Olha que contexto na qual Davi escreveu isso. Dizendo: Senhor, Tu és a minha rocha, Tu és a minha fortaleza, eu confio somente em Ti. Num momento onde pessoas estão enfiando a faca nas suas costas, onde pessoas que muitas vezes parecem seus amigos, mas estão lá denegrindo a sua imagem, denegrindo o seu caráter, querendo fazer com que você venha cair, tenha queda. Foi esse contexto que Davi escreveu isso aqui. Então nós temos que entender que Davi naquele momento, ele estava conversando consigo mesmo, dizendo: ó minha alma. Nós, queridos, temos que ter os nossos momentos de intimidade também. Quantas coisas nós passamos calados, sozinhos, desesperados sozinhos, mas nós temos que lembrar que nós temos um Deus na qual nós podemos confiar plenamente e acreditar que Ele vai ser o nosso refúgio, Ele vai ser a nossa segurança. Amém? Hoje, o contexto que nós estamos vivendo, nós vivemos num contexto onde nós podemos falar que é um contexto de hiperconexão. O que é isso, pastor? Nós estamos falando de uma era onde nós estamos nos referindo a um período onde as tecnologias de comunicação, tecnologia de segurança e informação, elas estão todas interligadas, conectadas por algo que hoje nós conseguimos nos beneficiar, que é a internet, Nós temos as redes sociais, nós temos os nossos sistemas digitais, nós temos os nossos relacionamentos virtuais, Instagram, Facebook, TikTok, e aí vai.
essa tecnologia, queridos, é uma tecnologia hoje que nós conseguimos nos comunicar com o mundo inteiro. A minha irmã, ela está lá em Londres. E ela está assistindo tudo aquilo que está acontecendo aqui ao vivo. Então nós temos que entender que essa era da hiperconexão, ela tem o poder de transformar indústrias, reuniões virtuais, reuniões online. Ela tem o poder de transformar a economia. Ela tem o poder de transformar a nossa vida cotidiana. Mas ela também, ela levanta questões sobre a nossa privacidade, questões sobre as nossas qualidades das interações humanas que nós temos um para com o outro, e a nossa segurança da informação na qual nós divulgamos numa rede social. Então essas conexões vulneráveis são ligações que muitas vezes são fracas, desprotegidas, que deixam a gente extremamente expostos a perigos. Eu assisti uma série essa semana, onde uma jovem com o seu namorado, eles foram ter os seus relacionamentos íntimos, e o namorado falou assim: posso filmar? Ela disse: por quê? Pra gente ver juntinho. E filmou tudo que aconteceu. No outro dia de manhã, ela estava na escola, todo mundo rindo da cara dela, porque o mundo desabou. Ele simplesmente postou as intimidades que eles tiveram, e a escola inteira ficou sabendo, e virou todo um desacerto. Resumo da ópera: o pai se matou, a mãe entrou em depressão, a menina foi levada para prostituição, fruto de uma confiança que ela teve num ser, que ele quebrou essa confiança. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos expostos a perigo. É benéfico? É benéfico para a indústria, é benéfico para a economia, é benéfico para nós mesmos, mas tem toda uma questão de fragilidade, que muitas vezes nós nos colocamos expostos, e de um dia para o outro, a sua vida pode vir ao caos, a sua família ela pode vir à ruína, a sua vida ela pode ser totalmente transtornada por algo que você acabou se expondo, talvez pela ignorância, se expondo talvez pela falta de segurança. Então, enquanto tudo isso parece frágil na nossa vida, essa era de tecnologia na qual estamos vivendo, nós temos que lembrar que o Senhor, Ele é a nossa rocha inabalável, o Senhor, Ele é a nossa defesa segura, o Senhor, Ele é o nosso refúgio eterno. Não tem outro, queridos. Então a pergunta: onde eu posso encontrar segurança plena? Primeiro, a nossa segurança está na esperança em Deus. Tantas coisas que acontecem no dia de hoje, e a gente vai deixando para lá, achando que Deus está aqui do lado, não está acontecendo nada. Então nós temos que entender que a esperança, a nossa esperança em Deus, ela tem que estar ancorada na fidelidade de Deus. Quando ela está ancorada nessa fidelidade, nós estamos firmados, nós estamos amparados, nós estamos ali, seguros. Pode vir o que quiser, nós iremos permanecer em Deus. Talvez o mundo ele pode te dar uma esperança incerta, mas a confiança que nós temos em Deus é uma confiança inabalável. Sabe por quê? Porque Deus é eterno e Deus é autoexistente. O nosso Deus é um Deus criador. O nosso Deus é um Deus que sustenta todas as coisas. O nosso Deus é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, um Deus que é refúgio, um Deus que é salvador para as nossas vidas.
Palavra de Deus, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, ele diz assim: saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, e Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Queridos, nosso Deus é Deus. Enquanto muitos estão confiando em curtidas, estão confiando no número de seguidores que tem, estão confiando numa estabilidade financeira, né? O cristão, ele tem que colocar a sua esperança no Deus que nunca falha. Essa tem que ser a nossa esperança. A esperança no homem, ela pode decepcionar, mas a esperança em Deus, ela fortalece. Talvez nós confiamos em pessoas. Quantas pessoas nós confiamos e fomos decepcionados? Mas quando colocamos a nossa esperança em Deus, o nosso Deus, Ele nos fortalece. Amém? A nossa esperança, ela tem que ser paciente. Paciente porque é uma esperança que fortalece a nossa fé. Quem é paciente aqui? Geralmente os homens são mais pacientes do que as mulheres, né? É fácil ser paciente, queridos? Não, não é fácil. Sabe por quê? Hoje a gente vive numa cultura que nós podemos dizer imediatista. Sabe aquele negócio que a gente quer tudo para ontem? Quem coloca mensagem no 2x? Todo mundo, ainda mais se a mensagem é grande, não é? A pessoa está falando, é porque eu estou aqui nessa manhã. Por quê? Porque a gente quer ouvir rápido, porque é tempo. Nós não podemos perder tempo. Aí você põe lá no 2x, e é porque eu tenho que fazer outra coisa. Eu me espelho muito minha esposa. A minha esposa, ela está conversando com um, com o outro, com dois, e eu estou aqui do lado tentando um pouquinho de atenção com ela. Eu estou te ouvindo, amor, pode falar. Mas como você está me ouvindo, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo? Eu consigo, eu sou mulher. Falei, eu não consigo, eu sou homem. Os homens estão me entendendo aí? As mulheres estão entendendo? Porque é tudo para ontem. É cultura imediata. Eu preciso fazer. É um momento que a gente sempre está correndo atrás do atraso. Acabou aquele negócio de viver o agora, viver pleno, viver alegre. Não, parece que nós estamos sempre correndo atrás do atrasado. O relógio parece estar sempre na nossa frente. Então, o salmista Davi, ele nos ensina um negócio: falar com a nossa própria alma. Ele diz assim, ó: espera somente em Deus. É esperar. Às vezes você quer fazer um projeto, você já quer resposta para amanhã. Você faz uma entrevista de emprego, você já quer resposta para logo à tarde. E não é assim. Espera somente em Deus. O salmista, ele estava num momento conturbado da vida dele. Talvez ele estava ansioso, talvez ele estava desesperado, mas a fé dele permaneceu em Deus, dizendo: espera somente em Deus, ó minha alma. Nós temos que aprender a olhar no espelho, querido, e falar: Rogério, espera em Deus. Marco Rafael, espera em Deus. Nós temos que aprender a olhar, falar conosco mesmo, porque a palavra tem poder. Agora, se nós entrarmos no automático do desespero na nossa vida, queridos, a gente vai ficar doente. Mas a palavra de Deus no livro de Isaías 40, 31, ele diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor, sabe o que acontece? Renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Mas onde que nós temos que esperar? No Senhor. Você já viu aquela pessoa que ela faz, parece que está trabalhando, mas você não vê produção no final? Nós temos que ser produtivos, sem trabalhar muito. Um gerente meu dizia muito assim, ó: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então,
Nosso primeiro lugar que nós temos que buscar essa esperança é em Deus. Em uma era que nós vivemos de ansiedade, uma era que nós vivemos de imediatismo, uma era de pressa, esperar em Deus é um ato de fé contra todo o sistema cultural na qual nós estamos vivendo hoje. O mundo, ele pode estar atrás de sistema. O mundo, ele pode estar querendo tudo para ontem. Mas nós esperamos em Deus. Sabe por quê? Porque nós não iremos cansar e o resultado virá. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar parado. Isso não quer dizer que eu não tenho que fazer nada. Pelo contrário. Mas primeiro eu tenho que buscar em Deus. E Deus irá te dar as saídas. Deus irá te dar as chaves. Deus irá te dar as oportunidades. Deus irá te dar a resposta assertiva na sua vida. Sem erro, sem bater a cara no muro, sem afundar. Porque Deus é o Deus que conhece todas as coisas na minha e na sua vida, queridos. Talvez hoje você está aqui desesperado. Deus diz: oh, aquieta-te, eu tenho uma resposta para ti. Talvez você está ansioso. Deus está dizendo: aquieta-te, eu te darei descanso. É só Ele. Esperar em Deus, queridos, não é perda de tempo, é investimento eterno. Esperar em Deus não é perda de tempo, é investimento eterno. Talvez nesse momento nós estamos vivendo de sistema, essa cultura, você está perdendo tempo. Não, você não está perdendo tempo. Você está investindo na eternidade na tua vida. Nós temos que aprender a ter a esperança que traz a paz no nosso coração. Queridos, não tem coisa melhor que nós colocarmos a cabeça no travesseiro e dormir. Quanta gente está tendo que tomar antidepressivo aí para dormir, anti-ansiolítico para dormir, porque tem insônia, porque não consegue dormir, porque não descansa. Não tem coisa melhor do que termos essa paz interior de podermos dormir. Nós temos que entender que a fonte da nossa esperança, ela não está na circunstância. A fonte da nossa esperança está em Deus. A circunstância, ela pode te deixar apavorado, pode te deixar magoado, pode te deixar frustrado, mas se tivermos uma esperança em Deus, nós teremos uma paz que será gerada dentro dos nossos corações. Isso ecoa lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 13, que diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O que vai encher a gente? De gozo e paz em crença, em crer. É isso que Deus quer nos encher, de paz, de gozo, de esperança, para que a gente possa crer. É acreditar. Para quê? Para que a gente possa desfrutar de todas as virtudes que o Espírito Santo uma fonte verdadeira de esperança. A esperança, queridos, ela não nasce nas circunstâncias, mas da confiança do caráter de Deus. É assim que nasce. Então, quando tudo está parecendo incerto na tua vida, lembre-se que a esperança não depende do governo. Hoje é 7 de setembro. Dia do quê? Dia do quê? Da independência do Brasil. Olha a aula de história, hein, gente? Mas nós, queridos, dependemos de um governo eterno. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos fundamentados em Cristo Jesus.
O mundo pode estar vivendo uma ansiedade, depressão, tristeza, frustração, mas nós somos sarados, nós somos curados, nós somos transformados pelo poder que há no nome de Jesus nas nossas vidas. Sofreremos, sim, mas somos transformados. Sofreremos, mas seremos curados. Isso não quer dizer que a gente não está imune a acontecer alguma coisa, está sim, mas Deus, Ele tem o poder para nos sarar todos os dias. A esperança em Deus é o remédio contra toda ansiedade dessa era tecnológica que nós estamos vivendo. Amém? 2. Nossa segurança está na rocha inabalável. Diga, minha segurança está na rocha inabalável. Em Deus, queridos, a gente vai encontrar firmeza, a gente vai encontrar salvação, a gente vai encontrar fortaleza diante das vulnerabilidades dessa vida. O salmista diz assim: só Ele é a minha rocha. Eu fico imaginando Davi naquela situação e dizendo: só Ele é a minha rocha. Ele não confiou na espada, ele não confiou no seu exército, ele não confiou nas suas riquezas, ele confiou em Deus, dizendo: só o Senhor é a minha rocha. Talvez a gente fica confiando na nossa conta bancária, confiando num amigo, confiando nas nossas faculdades, confiando no nosso emprego, mas queridos, a nossa confiança tem que estar em Deus, assim como o salmista Davi disse, nós temos que dizer: somente o Senhor é a minha rocha. E quando se fala de rocha, querido, nós estamos falando de algo que é estável, algo que é inabalável, que com a força humana a gente não consegue transportar, somente com a força hidráulica que a gente transporta, mas com a nossa força humana é inabalável, a gente não consegue mexer. Isso quer dizer, em Cristo nós temos estabilidade, por mais que bata os ventos, nós estaremos estáveis. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será para sempre. Hebreus 13:8 diz isso. A palavra de Deus diz, lá em Mateus 7:24, todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando nós olhamos essa palavra, Jesus encerra o Sermão do Monte, e Ele traz a prática daquilo que Ele ensinou. Ele compara dois construtores, um sábio e um insensato. O sábio, ele construiu, edificou a sua casa sobre uma rocha. O insensato edificou a sua casa sobre a areia. O tempo se passou, vieram chuvas, vieram tempestades, vieram rios, vieram ventos, e a casa do sábio, ela não foi abalada, mas a casa do insensato, ela foi abalada. O que nós temos de comum nessas duas casas? Nós temos de comum todos os intempéries da natureza: ventos, chuvas, rios, enchente. Tudo isso nós temos em comum, mas o que nós temos de diferente? O fundamento. Onde você construiu a sua casa? Onde você fundamentou a sua casa?
Onde estão os alicerces da sua casa? Quando nós fazemos um alicerce perfeito, fundamentado sobre um solo que foi estudado, que aguenta todo o intempéries dessa natureza, nós estaremos estáveis em Cristo. Mas se nós construirmos num lugar de lamaçal, um lugar de brejo, um lugar de areia, queridos, não vai resistir quando vierem as tempestades, quando vierem os ventos. Onde estamos construindo a nossa casa? Quando nós estamos fundamentados em Cristo, não seremos abalados pelas tempestades. Amém? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Cristo é a nossa salvação segura. O salmista diz: e a minha salvação, no verso 6, não é isso? E a minha salvação, a segurança, querido, eterna da alma, ela não depende de rede social, ela não depende de Instagram, ela não depende de número de seguidores que você tem, ela não depende de nenhum tipo de sistema humano, mas ela depende da obra redentora de Cristo. Davi, ele diz: Ele é a minha salvação, a minha rocha. Davi está dizendo, eu estou confessando que eu tenho uma fé pessoal em Deus. Eu estou entregando totalmente tudo que eu sou, tudo que eu tenho para Deus. Por quê? Porque ele entende que Deus é a proteção total dele. Hoje nós temos Cristo. A palavra de Deus lá no Evangelho de João 14,6, um versículo que todo mundo conhece, onde Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa é a nossa segurança. Jesus é o único caminho de salvação que nós temos para chegarmos ao nosso Pai. Não existe salvação em nenhum outro Deus. Isso é bíblico. Atos 4,12 diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Na era das senhas, e olha que a gente já esquece todas, né? Tem que ficar anotando as senhas. Nada pode ser quebrado quando nós estamos em Cristo. As senhas são violáveis. As senhas podem ser quebradas. Mas quando estamos em Cristo, nada pode violar a nossa vida. Jesus Cristo, ele tem que ser a senha que nós temos no nosso coração. Então, por quê? Porque ele guarda a minha e a sua salvação. A salvação em Cristo é a senha eterna da segurança da alma. Sabe por quê? Porque Ele é a nossa defesa impenetrável. Por mais que o mundo tenha algo que os hackers conseguem entrar, conseguem decifrar, conseguem te enganar, essa vulnerabilidade que a gente não sabe se uma ligação é real, se é irreal, se a mensagem que saiu é fake, não é fake, ligando para você, você ganhou não sei quantos mil, você não sabe se é verdade, se é mentira, aperte 1 se for você, aperte 2 se não for você, um sistema que nós estamos vivendo, que nós não confiamos em nada, nós ficamos com medo de tudo, sofrendo golpes e mais golpes, pessoas invadindo suas contas, invadindo tudo aquilo que você nem imagina. Nós temos que lembrar que a defesa que nós temos em Cristo, ela é impenetrável. Pode vir hacker, pode vir o maior conhecedor de sistema eletrônico, pode vir quem quiser. Cristo é impenetrável.
impenetrável. O diabo pode levantar com setas, pode levantar com artimanhas, pode levantar com todo o exército do inferno contra a tua vida. Você não será atingido. Nós descansamos debaixo de uma asa poderosa, a asa do nosso Deus. Por mais que as armas estejam apontadas para você, forjando contra a sua vida, a palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Levante suas mãos para o céu e diz assim: eu estou protegido por um escudo impenetrável. Deus é a minha proteção. Aleluia, glória a Deus. Ele é a nossa defesa que envolve todo o nosso ser. Ele é a nossa defesa que envolve toda a nossa família, toda a nossa vida. Em nenhum outro Deus há isso, queridos. Aleluia. O que eu disse, nós não estamos imunes a ataques, porque nós estamos nesse mundo. Mas nós estamos protegidos pela defesa divina. Satanás, ele pode te acusar. O mundo pode te rotular. Você é alto, você é baixo, você é gordo, você é magro, você é careca, você é cabeludo, você é isso, você é aquilo. O rótulo que o mundo pode estar te colocando. Mas em Cristo nós somos filhos amados de Deus. Do jeitinho que você é, ele diz: filho amado de Deus. Cristo não te rotula, ele não te dá apelido, mas ele diz: você é meu filho amado, você é aquele em quem eu me agrado, em você eu tenho promessas, em você eu tenho propósito, em você eu acredito. Por mais que a gente faça um monte de coisa errada, a misericórdia dele se estende às nossas vidas. Ele te protege, assim como um pai protege seu filho, uma mãe protege o seu filho. Deus nos protege o tempo todo. Então, queridos, quando a gente está pensando em medo, pensando em ansiedade, pensando em tantas coisas que nos traz somente doença, lembre-se que você tem um Deus que é o seu abrigo perfeito. Ele é a sua muralha, somente nele você estará guardado. Amém? A nossa segurança está no refúgio de Deus. O verso 8 diz assim, ó: confiai nele, ó povo. Segunda-feira, terça-feira, confiai nele, ó povo. Em que momento, queridos? Em todo o tempo. De manhã, à tarde, à noite, na segunda, na terça, em janeiro, fevereiro, março, dezembro, janeiro de novo, em todo o tempo. Enquanto nós estamos vivendo nessa terra, a nossa confiança tem que estar plenamente nele. Confiar em Deus é depender totalmente dele. Confiar em Deus não é depender apenas quando você tem algo que você precisa de resposta e você vai lá. Não, a confiança em Deus é uma dependência total da nossa vida, seja ela no estado bom, seja ela no estado ruim. A nossa entrega, a nossa confiança tem que ser plena em nosso Deus. Isaías 26:4 diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, queridos, confiar em Deus quando não entendemos o que Ele está fazendo. Às vezes a resposta vem não, às vezes aconteceu algo que você não esperava. Então, quando nós não entendemos o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que entender que quando confiamos em Deus, nós temos que ensinar o outro a confiar também. Não é uma confiança individual, singular.
nós temos que distribuir, nós temos que participar aquilo que Deus nos ensina. Talvez é seu filho que está lá com falta de confiança. Filho, o pai está aqui, eu vou te ajudar. Confie em Deus, Ele está conosco. Apoiar o filho, segurar na mão do filho. Não chegar, você não vale nada, você é imprestável, você não dá em nada, você é um miserável. Queridos, quando estamos fazendo isso, nós estamos dizendo: Senhor, eu não confio em Ti, eu estou confiando nas circunstâncias. A nossa atitude demonstra a confiança que nós temos que ter nesse Deus. Então nós temos que participar a nossa confiança com os nossos filhos. A vida tem os seus altos e tem os seus baixos também. Talvez você pode estar no momento baixo, mas o outro pode estar no momento alto. E nós temos que dar a mão um pelo outro e dizer: não, eu estou aqui, eu te ajudo, eu te seguro aqui. Conte comigo, conte com as minhas orações, conte com a minha fé. Seu filho pode ser um miserável, mas jamais desista dele, porque Deus o ama como filho amado. Se Deus o ama como filho amado, porque nós pais iremos amaldiçoar os nossos filhos? Porque nós pais iremos abandonar os nossos filhos? Se Deus nos ama como filhos amados, independente do que fazemos, independente do que realizamos, independente se somos indiferentes, negligentes, Deus nos diz: eu amo vocês. Aleluia! Confiar em Deus, queridos, em todos os tempos, é descansar na fidelidade de um Deus que nunca muda. Ele é imutável, não vai mudar. Por isso nós temos que derramar o nosso coração diante dele. A palavra de Deus, lá em Salmos, no verso 8, diz: derramai perante Ele o vosso coração. O que é derramar o coração diante dEle? Sabe aquele momento que você entra no quarto e você fala tudo? As coisas boas, as coisas ruins, os seus medos, as suas inseguranças, as suas incertezas. Sabe aquele momento que você entra e fala: Pai, eu não estou suportando, eu não estou aguentando essa situação. Está machucando demais, está doendo demais. Para mim isso não dá. Me ajuda de alguma forma. É se derramar. Eu confio em Ti, eu sei que o Senhor tem uma resposta. Se a resposta for demorar, Pai, acalenta o meu coração, acalenta o meu ser. Isso é se derramar diante deste Deus, sem esconder sentimentos. Às vezes nós somos orgulhosos com Deus, não quer falar com Deus. A palavra de Deus diz que antes mesmo da palavra que está no seu coração sair na sua língua, Ele já sabe. Então não adianta esconder, fale. Não quer que o cônjuge ouve, não quer que os filhos ouvem, entra no seu quarto, tranca a porta e chore, fale, coloque para fora, esvazie aquilo que está na sua cabeça, ruminando, acabando com o seu ser, acabando com suas emoções. Fale com Ele, declare a Ele. Talvez a gente está despejando o que não pode despejar na rede social. Quantos está lá: estou triste hoje? E o que as pessoas têm a ver com isso? E põe lá a carinha de triste. Estou decepcionado. E aí? Vai mudar a sua vida? Ou você quer chamar atenção? Se você está carente, busque o amor do Pai. Se você quer chamar atenção, chame a atenção do Pai.
É esse Deus que nós temos que chamar a atenção. É essa presença poderosa que nós temos que atrair na nossa vida. É essa presença grandiosa que nós temos que atrair no momento de tristeza que nós temos. Não é escrever lá no Instagram, não é escrever lá no Facebook: eu estou triste, eu estou desesperado, eu estou magoado, eu estou isso, eu estou aquilo, eu deixei isso, deixei aquilo. Pare de ficar querendo chamar a atenção das pessoas. Chame a atenção de Deus para a tua vida. Só Ele vai te dar o alívio que você quer. Só Ele vai te dar o conforto que você quer. Só Ele vai te dar tudo aquilo que o seu coração deseja. Se você está cansado, não descarregue na rede social. Mateus 11, 28 diz assim, ó: vinde a mim. Jesus dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados, todos que estão oprimidos, todos que estão sobrecarregados, e diz a palavra do Senhor: eu vos aliviarei, eu lhes darei descanso, eu lhes darei refrigério. É a palavra de Deus. Seu coração está cheio de amargura, de tristeza, um peso, um fardo sobre a tua vida, mas Jesus está dizendo: vinde a mim, e eu lhe darei refrigério, eu lhe darei descanso, eu lhe darei alívio. Não tem coisa melhor do que isso na nossa vida, querido. Lançando fora toda a nossa ansiedade, porque Ele, Jesus, Ele tem cuidado de vós. Talvez você fale: pastor, mas independente, Ele está cuidando de você. Mesmo que você não perceba, Ele está cuidando de você. Nós só encontramos alívio quando nós nos derramamos diante deste Deus Todo-Poderoso. Não tem outra saída. Não tem outra solução. Fique de pé no seu lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, queridos. Cada pessoa tem seus momentos na vida. Cada pessoa tem seus estágios na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Talvez você entrou aqui nessa manhã dizendo: pastor, eu estou cansado. Pastor, isso está sufocando meu coração. É um peso, é um fardo. Talvez eu não estou nem suportando. Sou uma pessoa frustrada. Sou uma pessoa que talvez não consegui o que eu queria. Mas, queridos, o Espírito Santo de Deus está aqui nesta manhã. E Ele quer transformar. Ele quer tirar isso da sua vida. Ele quer sarar a tua vida. Porque Ele quer te dar refrigério. Então entregue para Ele nessa manhã o seu medo, a sua dúvida, a sua dor. Entrega para Ele aquilo que está afligindo no seu coração. Entrega para Ele as suas frustrações. Entrega para Ele. Ele está aqui, dizendo que te dará alívio, dizendo que te dará descanso. Eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui à frente, eu vou estar orando por você, para que esse alívio, esse refrigério, esse descanso, ele seja pleno e seja absoluto sobre a tua vida. Enquanto isso, o louvor estará cantando. Não perca tempo. Venha.